Minha amiga e meu amigo, 100 dias do governo Lula. E não há nada, absolutamente nada para se comemorar, mas sim lamentar e se preocupar. O governo Lula que mentiu para os brasileiros quando da candidatura para presidente, ao dizer que iria pacificar o país, hoje é uma usina de ódio, mágoa e vingança. Como ele próprio falou, estou aqui para me vingar. Não pensa no Brasil, não pensa nos brasileiros, sequer naqueles muitos brasileiros que o reconduziram à presidência da República. Falo dos nordestinos, que votaram em massa em Lula e no PT, dando a ele mais um mandato. E paz, meus senhores, ele o que faz? Ele está cortando água da população nordestina, que seria emitida pela transposição do Rio São Francisco, cortando milhares e milhares de pessoas beneficiárias do Bolsa Família e por aí vai. É um governo desastroso, que nesses 100 dias não trouxe nada de novo, a não ser destruir aquilo que foi deixado pelo governo Bolsonaro. Todo santo dia tem uma novidade ruim. E isso é preocupante. É um governo irresponsável, despreparado, desqualificado. É um governo que não se reciclou, que não aprendeu a lidar com o Brasil dos dias atuais. É um governo completamente diferente daquele que se iniciou com Lula em 2003, quando as commodities, a economia do mundo estava bombando. Ele teve a grata felicidade de ser presidente, assumir, e é bem verdade. Nos primeiros 2 anos fez um bom governo, por causa dessas condições favoráveis. Agora, desatualizado, descompromissado, com a idade elevada, desanimado, sem ambições para o Brasil, pensando tão somente em fazer política para se fortalecer, pensando na política como uma fonte de poder pelo poder. Enquanto isso, os brasileiros sofrem e gemem. Nesses 100 dias de governo Lula, a violência no campo e urbana aumentou assustadoramente. As organizações criminosas estão mais ousadas. O desemprego está aumentando. Empresas estão fechando. Pessoas estão desalentadas. Ele não faz uma outra coisa a não ser escravizar a nossa gente, querendo implantar uma carga de impostos draconiana, inclusive contra os mais pobres. Basta saber que com Lula, até quem ganha pouco, até o pobre, vai pagar imposto. Já anseia taxar o PIX, que é esta operação bancária que tão bem faz aos brasileiros nas suas transações comerciais. E isso é benéfico para o pequeno empreendedor até o mega empresário. Basta saber que até o vendedor de picolé no sinal trabalha com PIX. Mas o Lula quer taxar. O Lula quer fazer essas pessoas a pagar impostos sobre suas transações. Uma medida, sobretudo, contra os mais pobres. A fuga de empresas do Brasil, que gera desemprego, que gera queda na receita, que gera incerteza. Isso no governo Lula. A onda de saques, a estabelecimento comerciais
Era uma coisa que não se via no Brasil. No governo Lula, está se transformando em uma constante. Basta ver o Nordeste, Rio de Janeiro, e nesses últimos dias, São Paulo, em que uma horda de assaltantes, traficantes, desordeiros, drogados, invadindo estabelecimentos comerciais e de lá destruindo tudo e levando tudo, sem que a polícia possa fazer nada, porque não está, neste momento, preparado para essa realidade, sem contar que eles agem de maneira furtiva, com a tática da surpresa. A nossa economia está descendo de ladeira abaixo. Essa mesma economia que tocada pelo governo Bolsonaro, mesmo encarando uma guerra no leste europeu, Rússia e Ucrânia, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a uma estiagem que foi a maior dos últimos 96 anos, mesmo em meio a uma crise hídrica pouco vista na história do Brasil, o governo Bolsonaro manteve a economia brasileira pujante e crescente. E o Lula agora chega e destrói tudo. Olha só, senhoras e senhores, como é doloroso ver que no lugar de Paulo Guedes, hoje nós temos Haddad. A gente está vendo o Brasil descer de ladeira abaixo de uma forma assustadora e poucos que podem muito, nada fazem. A imprensa passa pano. A gente está vendo aí jornalista como Miriam Leitão tentando dizer que o governo está mil maravilha. O Supremo Tribunal Federal, que é o culpado de toda essa bandalheira, essa patifaria, porque eles tiraram o Lula da cadeia, o descondenaram, o habilitaram para disputar as eleições e tentaram desumanizar Bolsonaro ao longo dos 4 anos e conseguiram, permitindo que Lula voltasse para fazer o que está fazendo com o Brasil no dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal, nas pessoas da maioria dos ministros, tem as mãos sujas e tem a digital nesse projeto criminoso que Lula implanta no Brasil no dia de hoje. É só mentiras, ódio, vingança, perseguição, não só ao ex-presidente, mas àqueles que eles entendem ter uma simpatia por ele. E a promessa de unir o país ficou na lata de lixo. O que ele faz é promover a vingança, como já tenho dito, a separação, o eu contra eles, o nós contra eles, o melhor dizendo. É um absurdo, senhoras e senhores. A violência nas escolas está ganhando força, está ganhando corpo, musculatura. O que antes era uma exceção, hoje passa a ser uma regra, uma ação constante. E o atual governo, o governo do Lula, ao invés de combater, atribui a culpas a quem não tem. E um detalhe, para combater, ou supostamente combater, essa violência impetrada nas escolas, creches, o governo Lula destinou 150 milhões de reais aos estados e municípios. Quase 5.600 municípios, 26 estados e um Distrito Federal vão receber, para implementar suas políticas de segurança, 150 milhões de reais. E enquanto isso, para artista, ele dá 5 milhões de reais. 5 milhões para Ludmilla. 5 milhões para aquela outra artista lá, que eu esqueci o nome. Olha só, senhoras e senhores, proporcionalmente é desigual. 5 milhões de reais para um artista e 150 milhões para todo o país. É um brincalhão.
é um fanfarrão. O que a gente viu foi o aumento de ministério. De 23 para 37, isso é um absurdo. Nem Lula conhece os ministros dele. Tanto ministro que tem. Ministros corruptos, ministro ladrão, ministro investigado, ministro ex-presidiários. Eles voltaram para saquear o país. Um governo que não conversa com a sociedade que pensa, um governo que não tem vez, voz e harmonia com o Congresso. A única harmonia do governo Lula com os poderes constituídos é a harmonia da sacanagem, é o roubar junto, é o pilhar junto, é dar pernada nos brasileiros juntos. Isso não é harmonia. A harmonia que se fala é para o bem do Brasil e dos brasileiros, para a ordem e para o progresso. Mas o que se vê é para sacanagem, sacanagem. Então somente isso, sacanagem. 100 dias de governo, 100 dias de tortura. 100 dias sem emprego, 100 dias sem picanha, 100 dias de um governo sem vergonha. Dói ver o Brasil que estava dando certo tomar esse rumo, tomar esse caminho. Com Lula e a sua política, com Lula e a sua gente, o Brasil tem tudo certo para dar errado. Indo aos passos largos, ao mesmo caminho que a Argentina e a Venezuela, onde impera a violência, a fome, a dor, a tirania, a corrupção, o abandono. A gente está vendo o nosso país de ladeira abaixo. 100 dias de governo. 100 dias de destruição. De um governo sem vergonha, sem projeto para o país, sem espírito de pátria, sem honestidade, sem caráter, sem capacidade. Um governo sem vergonha. Dói. As escolhas que muitos brasileiros fizeram estão ajudando a levar o Brasil para o buraco. Eu entendo que o Lula e o seu bando já foi o mais longe possível. Está na hora de ser freado pelas regras democráticas. Está na hora de partir por um processo de impeachment. Não forjado, mas porque razões ele já deu mais que de sobras. É um governo que joga os brasileiros um contra o outro, preto contra branco, evangélico contra católico, rico contra pobre, jovem contra velhos, héteros contra gays. Joga uns contra os outros e finge ser amigo de todos. Vai dividindo, dominando, destruindo e enganando. Não é esse o Brasil que nós queremos. Eu não quero esse Brasil para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos e para os brasileiros. Eu não quero. Nós já sofremos 500 anos. E nós aprendemos a viver sobre um período de bonança, que foi o governo Bolsonaro. E é isso que nós queremos. Ver o Brasil crescer, caminhando para frente e para o alto. Nós aprendemos. E nós não queremos esse Lula. Está na hora dele partir. O eco nas ruas tem que ser fora Lula. Ou renuncia Lula. Não dá. Um país com 212 milhões de habitantes, rico, forte, poderoso, não pode ter o seu povo vivendo na miséria porque é liderado por um governo desqualificado, despreparado, sem honra, criminoso, quadrilheiro, cachaceiro, analfabeto, sem valor e sem espírito de pátria. Não faz sentido. Não faz sentido. O processo de votação que conduziu Lula a esse mandato de presidente mostra a essência daquele ditado que diz o seguinte: o mundo, abre aspas, o mundo será governado pelos idiotas. Não que eles são inteligentes, mas porque eles são a maioria. Fecha aspas.
que Deus, e eu sei que tem, piedade do nosso país e afastai do seio da República esse malfeitor antipatriota chamado Luiz Inácio Lula da Silva e o seu bando.